Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos falar um pouquinho a respeito do movimento que está se levantando contra o avanço do Bitcoin e das criptomoedas feito pelo Greenpeace, tá? Antes de tudo, o primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente configurado na Binance. Se você não sabe o que é, não sabe como funciona, acesse aí que você vai entender perfeitamente. Então bora lá, meus amigos. Primeiro a gente tem que entender o que é o Greenpeace, né? O Greenpeace faz parte de um grande movimento que está anexado a uma agenda da ONU, uma agenda dos chamados globalistas. E o intuito deles, no fim das contas, é dizer o seguinte, ó. A plantinha, o animalzinho, é mais importante que o ser humano. O ser humano não é o ápice da criação. O ser humano é só um animal que está aí jogado que faz coisa ruim, tá? E no fim das contas, esse discurso serve para tomar tempo da sua vida, tomar tempo da sua existência, para você ficar cozinhando seu cérebro em torno disso. Olha o que vai acontecer, a água no mundo vai acabar, os animaizinhos vão morrer, o efeito estufa, a poluição e não sei o que. E assim, eu já trouxe aqui vídeo falando de cada um desses argumentos, né? A gente tem o Ricardo Felício que falou a respeito da questão do aquecimento global, e ele provou categoricamente, o cara que já foi diretor de não é geofísica, geologia, não, climatologia da USP, né? Pós-graduado, doutorado e o caramba. Ele já explicou todo esse tipo de coisa, então não sou eu aqui em um minutinho que eu vou te explicar esse negócio. Mas a questão é que isso daí é uma grande farsa, tá? E tudo isso é feito para deixar o ser humano o tempo todo sempre com medo, para que o controle populacional possa ser exercido, né? Uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não teme o sistema, ela não tem como ser controlada. Ela é um ponto fora da curva que eles querem corrigir o mais rápido possível. E as medidas mais recentes que tivemos para impor medo nas pessoas, né? A mais recente foi o Coringa 18, aliás, anterior, né? E agora a gente está tendo aí o conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? E no fim das contas, não que o Coringa não exista, não que o conflito não exista, não é isso que eu estou falando. O que eu digo é, muitas vezes, esses fatos podem ter sido 100% forjados, motivações forjadas, a invasão realmente houve, vidas realmente foram perdidas, só que tudo isso poderia ser apenas um teatro. Outra opção em torno disso é, efetivamente, tais fatos aconteceram, porém, eles foram extremamente amplificados, eles passaram pela lente de aumento da mídia, né? E você sabe que a mídia, que quando alguém faz um negócio errado e elas apoiam, né? O erro da pessoa vira isso aqui, um negocinho de nada assim. Agora, quando alguém que é contra a mídia faz alguma coisinha assim de errado, isso vira algo maior que uma baleia. É assim que a coisa funciona. E o Greenpeace faz parte disso tudo. Eles estão envolvidos em estudo. Eu fiz um estudo uma vez, pessoal, que para tentar entender o quanto de espaço um ser humano precisa para sobreviver. Eu vou resumir só um pouquinho esse estudo aqui para a gente não se alongar muito, mas a ideia é a seguinte: existem pessoas que vamos pegar os veganos, né, que é o pessoal mais difícil tecnicamente de você alimentar e manter a pessoa nutrida com proteína e tudo mais. Então, o vegano ele precisa de espaços gigantescos, né? Porque ele precisa plantar muito. É um espaço assim absurdo. É o que mais gasta, é o que mais consome espaço, é o vegano e por consequência é o que mais polui o meio ambiente, porque para ele conseguir a quantidade de proteína que tem numa carne, né? Ele vai, a não ser que seja um produto extremamente quimicamente densificado através de alguns processos de filtragem, enfim, ele precisa de uma quantidade maior de comida para alcançar a mesma quantidade de vitaminas de uma pessoa que come carne.
Então ele gasta muito espaço, gasta mais combustível, ele polui bem mais o meio ambiente, tá? Uma pessoa que é vegano. Embora, obviamente, que a mídia vai falar que não, que todas as informações que eu passei são erradas, né? Então, você vê... E eu não tô nem falando vegetariano, viu? Vegetariano tá no meio do caminho, mas ainda não chegou no veganismo. Então, ainda assim não tá poluindo tanto. Quando você pega... Então você pega esse extremo, né? O vegano é a pior praga... Não, aliás, a pessoa vegana não, mas a ação do veganismo é a pior praga para o meio ambiente, tá? Muito maior do que alguém que consome carne. A gente tem o extremo oposto, o minimalista, que poderia ser, por exemplo, um pescador, que ele tem só uma casinha, um barquinho, ou nem precisa ter o barco também, né? Só um lugar para dormir ali, e ele pesca no rio, né? Então não precisa de espaço, né? E ele ainda vai pescar em um lugar que todo mundo pesca também, e tá tudo certo. A gente tem o meio intermediário, né, que eu encontrei, que foi a criação de galinhas. Então, uma galinha ela vai dar um ovo aí por um certo período de tempo. Então você precisa, para alimentar uma pessoa adulta, 13 galinhas simultaneamente, botando ovos todos os dias, se não me engano, 13 ou 19. Daí cada galinha vai gastar o equivalente a quantidade X de sacas de milho por ano, né? Daí a gente também considera que quando a galinha para de botar ovo, você vai matar ela e comer. E também considera que existe o período da galinha crescer até ela ser adulta e poder botar ovos. Então, contando a galinha com o tanto de milho que você tem que plantar para essa galinha comer, eu não estou nem considerando ração. Você efetivamente, com uma extrema produção autossuficiente, tendo acesso à água, tá? E fazendo tudo muito bem feito, você com 1.000 metros quadrados você consegue fazer, tá? Você consegue sobreviver sem precisar de ninguém. Então, são 1.000 metros quadrados. Só que o que acontece? Claro que nem todo mundo vai saber realizar uma produção extremamente eficiente. Existe a questão da curva do aprendizado e tudo. E daí o que acontece é que você talvez precise sim de mais espaço do que 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados seria sim só melhor do que a questão do cara que é um pescador. Mas 1.000 metros quadrados criando galinha dá pra você viver e se manter daquilo. Claro que é ruim você comer só ovo, mas tecnicamente você poderia se juntar com uma outra pessoa que também tem 1.000 metros quadrados que produz um outro alimento, né? E se você junta uma comunidade inteira, você com pouquíssimo espaço consegue suprir todo mundo. Então você começa a ver que, 1.000 metros quadrados, nossa, vamos considerar que seja 1 hectare, tá? 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados é 10 vezes o que a gente precisa, tá? Mas vamos considerar que temos aí 10.000 metros quadrados, tá? 1 hectare para ser necessário uma pessoa sobreviver, tá? Vamos considerar assim que tem muitas adversidades no mundo, muitos problemas climáticos, coisas que podem acontecer, que podem atrapalhar a sua vida. Mas 1 hectare, cara, dá e sobra. Só que daí quando você vai ver dados do Conselho Americano de Agricultura, eles vão falar aí que cada ser humano precisa de, no mínimo, 7 hectares para viver bem. Então, você observa que... Peraí. O Marcos me falou que com 1.000 metros, uma conta básica, com 1.000 metros uma pessoa consegue sobreviver. E para ter uma folga aí extrema, a gente considera 1 hectare, 10.000 metros, 10 vezes o necessário. E eles estão, então, nesse momento, estão impondo 7 vezes o espaço de chutar alto, né? Então eles chutaram 7 vezes mais alto, 7 hectares, 70.000 metros quadrados. Então quer dizer que um ser humano, se ele não tiver 70.000 metros quadrados para plantar, por pessoa, ele não consegue viver. Então, por essas contas, se você começa a fazer conta desse jeito, daí sim você chega lá e fala, pode ser que os recursos no mundo estejam realmente limitados, né? Pode ser que, nossa, então assim,
Isso tudo é uma grande mentira, tá? Daí você fala assim, Marcos, então você está falando do Greenpeace. O Greenpeace está lutando contra as criptomoedas. O que o Greenpeace tem a ver com essa parada toda? O Greenpeace faz parte dessa agenda e o Greenpeace está lutando contra as criptos. Então as criptos são boa coisa. Não, o que acontece é que existem muitos grupos que visam o controle populacional, né? Muitas instituições privadas ou governos, enfim, também visam esse controle. E o que a gente tem é mais de um grupo que busca esse controle, né? Quem já falava isso é o Olavo de Carvalho, o Alexandre Costa também, em seus livros, cita o mesmo ponto de vista. Então, o Greenpeace faz parte de uma dessas agendas aí que visa convencer todo mundo, e agora eles estão lutando contra as criptomoedas por conta da mineração. Então eles falam o seguinte, ó, você minerar Bitcoin é ruim. Por que é ruim? Porque polui o meio ambiente. Como que minerar Bitcoin polui o meio ambiente? Você vai ter uma máquina, um computador, um supercomputador ligado lá, uma rig girando, minerando Bitcoin. Como que isso vai poluir o meio ambiente? Ah, porque no mundo a produção de energia elétrica é feita mediante a termousinas, usinas termais, enfim, eles queimam carvão, produzem calor e convertem o calor em energia elétrica. E essa usina ela polui muito mais do que o que a gente tem aqui no Brasil, que é a hidrelétrica. E eles falam assim, então por isso a gente tem que parar a produção, a mineração de Bitcoin. Só que, efetivamente, o sistema bancário atual, se ele fosse tão pequeno quanto o universo do Bitcoin, das criptomoedas, ele gastaria bem mais, ele poluiria bem mais o meio ambiente e gastaria bem mais energia. E ele ainda sendo grande do jeito que ele efetivamente polui muito mais e gasta muito mais recursos naturais, enfim, sem contar vários outros problemas que temos aí no meio do caminho. E ninguém aí tá protestando contra os bancos, né? Você vê até banco protestando contra cripto, mas você não vê banqueiro falando assim, temos que reduzir a nossa emissão, não sei o que, não sei o que. Então, Bitcoin polui. Não, Bitcoin não polui. Se algum país, algum lugar utiliza métodos ruins para gerar energia, o problema não é o Bitcoin, o problema é o cara que está gerando energia. Alguém pega uma caneta e fura outra pessoa. Vamos proibir as canetas porque as canetas são muito ruins? Não, parceiro, você não vai proibir a caneta, né? Você vai fiscalizar, sei lá, vai fazer qualquer coisa para impedir que uma pessoa fure a outra. Mas a caneta não é o problema. A caneta é uma ferramenta que pode ser usada para qualquer tipo de coisa. Olha, a gente tem que parar de comer carne porque o bichinho ele sofre no transporte da parte da região agrícola para os grandes centros, né? Para as grandes cidades. Olha só. Não, peraí. Então, a gente tem que parar de comer carne que faz bem para o ser humano, né? E tanto é que tem um estudo aí, os estudos, né, que os adventistas gostam de falar, que é o vegano, o vegetariano, enfim, ele tem menos tipos de câncer, não sei o que e tal. Só que a questão é que o vegano ou vegetariano, ele também tem várias outras doenças e vários outros tipos de câncer pelo fato de não comer carne também, né? Aliás, acredita-se que seja em relação à carne, né? Já que eles acreditam que deixar de comer carne evita algumas coisas, se a gente coloca dessa forma, a gente também balanceia o negócio falando que então já é por conta do não consumo de carne que você vê outras doenças, né? Então, perceba que o problema novamente não é o fato de comer a carne em si. O problema é que fica muito caro você transportar o bichinho já abatido para os grandes centros. Então eles transportam o bichinho, a carga viva. Daí você fala assim, mas tá vendo? É porque fica muito caro, não sei o que. Então, mas por que fica muito caro? Porque toda a sociedade está concentrada em pequenos pedaços. Existe lugar para todo mundo na Terra. Existe espaço para todo mundo viver bem, viver tranquilo. Meu avô falava, né? Eu quero poder dar um tiro na minha propriedade sem a preocupação de acertar ou sequer a bala chegar na propriedade vizinha ou acertar em alguém, né? E
A questão é que isso é possível. Só que o que acontece? A gente começa a criar um conjunto de obrigações, profissões e ações de trabalho de pessoas que já não sabem mais nada da vida. Eu não sei mais nada da vida, cara. Eu não sei plantar o que eu como. Eu não sei como que eu vou abater um boi, como que cria um boi para depois eu abatê-lo. Eu não sei como plantar batata. Você fala assim, nossa, mas batata, a gente come batatinha frita, todo tipo de batata, mas sabe plantar batata? Batata é uma das coisas mais difíceis que tem para quem tá começando o plantio. Não é um negócio simples, tá? Ah, não, mas eu vi um vídeo da torre de batata. Vai você plantar esse negócio aí, tá? Eu tô aqui só no hortelã, no alho, na pimenta. E olhe lá, viu? Então, você não sabe mais se manter. Você se distanciou, a gente, né? Nós nos distanciamos tanto da vida real que a gente já tá aqui focado em realização de tarefas que, se não houvesse energia elétrica ou não houvesse internet, jamais existiriam, né? Daí o pessoal quer lutar também. Ah, é o capitalismo que é ruim. Não, o capitalismo não é ruim, né? Ele é uma ferramenta. É bem melhor você trabalhar de uma maneira capitalista do que você obrigar a todo mundo a trabalhar pelo mesmo salário, nivelando por baixo. E o cara que trabalhar menos vai ganhar a mesma coisa. O cara que se esforçar mais vai ganhar a mesma coisa. Que sentido que há nisso daí? Então essa briga do Greenpeace contra o Bitcoin é um negócio sem pé nem cabeça, tá? E esse pessoal aqui é tudo desmiolado. Isso mesmo.